Shalom, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Falamos ao vivo aqui de Caldas da Rainha, estado de Leiria, Portugal, Europa, pelo Centro de Excelência da Educação Cristã, que é o seminário aqui da ADEF. A ADEF é a Assembleia de Deus, Fogo para a Europa, ministério que Deus deu ao pastor presidente Abraham Robson Ferreira. E hoje estamos quase chegando a 30 igrejas aqui na Europa. E nós estamos aqui, pastor Ilmar Satemeric Heller Kaiser, luterano, protestante, batizado com o Espírito Santo aos 11 anos de idade, pentecostal. Estamos aqui, meus queridos irmãos, fazendo a obra do Senhor também pelo Centro de Cultura Bíblica Bereshit, que é a instituição de ensino teológico que nós criamos há 30 anos atrás. E tem vários cursos aí, e estamos nesse curso aqui, que é especialização bíblica na área de família. E nosso assunto aqui, primeira matéria desse curso de família, são os filhos. Como criar filhos segundo a Bíblia Sagrada? Essa é a nossa tarefa nessa matéria. Nessa primeira aula, vamos fazer uma introdução geral. Então, vamos começar falando de filho. A palavra filho no hebraico é a palavra Ben. Por isso você acha aí muitos, às vezes na Bíblia, o nome com Ben. Ou mais no Novo Testamento usado Bar, que o aramaico é Bar. Bartimeu, filho de Timeu. Bartolomeu, filho de Ptolomeu. Então a palavra filho aparece pela primeira vez na Bíblia em Gênesis 3,16, quando diz que com dores terás filhos. É uma das maldições, que o Senhor, Yahvé, Elohim, no caso, lançou sobre a mulher. A partir daquele momento que ela havia transgredido a lei do Senhor, dali para frente ela teria dores. Multiplicarei, quer dizer, alguma coisa acontecia, agora ia ser muito maior. Esse é um dos versículos que nos mostram que Eva já tinha outros filhos antes. E como é que ia multiplicar o que não existia? Se ela não tivesse filho nenhum ainda, não tinha como multiplicar nada. Então, Eva já tinha várias filhas, e o primeiro filho dela é Caim. Então, a primeira ocorrência da palavra filho, Ben, a palavra que aparece 4.837 vezes no Velho Testamento. No grego é huios, aparece 378 vezes no Novo Testamento. O Gênesis começa com filho e o Malaquias acaba com filhos. Em Malaquias, o último versículo diz assim: e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então, a Bíblia começa com filhos no capítulo 3 de Gênesis e encerra no capítulo 4 de Malaquias, versículo 6. O primeiro filho homem de Eva e Adão foi Caim. Por isso é que ela colocou o nome Caim e disse assim: adquiri um varão, adquiri um homem. Até então, ela só tinha filhas. E aí você responde aquela pergunta clássica: quem foi a mulher de Caim? A irmã dele, Ele já tinha várias irmãs. Então, a partir daquele momento que eles transgrediram, comendo da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal, da vida não comeram. Vão comer quem for vencedor em Apocalipse, nós iremos comer. Mas comer do conhecimento do bem e do mal, então eles foram expulsos dali do paraíso, parar de ter comunhão com Deus, e nós encontramos então eles saindo do Éden, e Caim vai para a terra de Nod, fugitivo. E aí vamos seguir a linhagem de Caim. Ele tem um menino que chama Enoque, depois tem um outro chamado Irade, Meujael, Metusael e Lameque. Essa é a linhagem de Caim. E a linhagem dos filhos de Deus: 7 Enos, Cainã, Maalalel, Jared e Enoque. Esse Enoque que foi arrebatado, no ano 987 depois de Adão. E o Enoque de Cá levou o nome de uma cidade. Caim colocou o nome da cidade onde ele morava de Enoque. Aí o Gênesis 6 diz: vendo as filhas dos homens, os filhos de Deus, que é a linhagem de Sete, vendo as filhas dos homens, que é a linhagem de Caim, foram então e se corromperam. E aí nós temos a corrupção do gênero humano, e teremos então depois disso o dilúvio. Após o dilúvio, nós temos a ocorrência então do Noé com 3 filhos. Quando Noé entrou para a arca,
ele já tinha os seus 3 filhos, né? Sem, Cão e Jafé. E aparecem 5 vezes essa relação nessa ordem, Sem, Cam e Jafé. Cam não é o segundo filho, é o mais moço. A gente fica sabendo disso quando, depois do dilúvio, Noé embriaga-se, né? Porque o vinho antes do dilúvio não azedava, mas depois do dilúvio a terra, o dossel que era de água em cima, a água desceu toda, ficou então O3, que é o ozônio. E aí deixou passar esses raios solares, veio azedar, fermentar, e ele embriagou. E aí nós encontramos o episódio da maldição que Noé lançou sobre Canaã, que é filho de Cam. 2 vezes aparece assim, Cam, pai de Canaã. Então nós começamos por aqui ver o relacionamento pai com filhos. Esse primeiro relacionamento que nós temos aqui é um relacionamento desrespeitoso, né? É uma falta de consideração, e acabou sendo um deboche, né? Porque ele viu o pai dele nu, que Noé embriagou-se, ficou nu, e foi contar para os irmãos ainda, foi publicar para os irmãos. Então começamos aqui com o filho desrespeitando o pai, desconsiderando, por isso foi amaldiçoado, que ia ser servo dos irmãos, né? Canaã, Cam, através de Canaã, seria o filho caçula, ele seria servo de Sem e de Jafé. Depois vamos seguindo pela Bíblia, vamos encontrar Terá, ou Tera, saindo de Ur dos Caldeus e deixando um filho para trás, Naor. Naor ficou para trás. Isso acontece muito hoje em dia, quando os pais deixam os filhos à revelia, ou então desiste de controlar, ou de colocar limites, ou desiste de conduzir os filhos para o caminho certo. Tera deu um mau exemplo, pai de Abrão, depois Abraão, né? Ele tinha 3 meninos, Abrão, Naor e Arã. O menino Arã morreu, já tinha 3 filhos, Isca, Milca e Ló, e ele sai de lá, ele sai por direção, alguns creem que foi devido à morte de Noé, que ele saiu de lá. Noé tinha morrido, e ele então resolveu sair, e também porque morreu um menino chamado Arã, e ele deixou um menino para trás. Ele levou o primogênito, que é Abrão, mas deixou um filho para trás. É uma lição que nós não devemos ter, nunca deixar os nossos filhos, nunca desistir dos nossos filhos. Temos que lutar por eles até o final, jamais desistir, né? Nós vamos ter exemplos depois aqui na Bíblia de homens e mulheres que lutaram por seus filhos, né? Então vamos ficando por aqui nessa primeira aula introdutória, falando sobre a nossa especialização em família, com o tema Bíblia e filhos, criação de filhos na Bíblia. Fica na paz, um abraço, Deus abençoe a cada um, tchau, tchau.